Vamos lá, moçada. Outra questão da Fundação Carlos Chagas, também do ano de 2007. A questão diz o seguinte. Para analisar as afirmações seguintes, considere que x é um número par, e y é um número ímpar. Para analisar as afirmações seguintes, considere que x é um número par e y é um número ímpar. Aí as afirmações são: 3x mais 2y é um número ímpar. 3x mais 2y é ímpar. 5xy é par. X ao quadrado menos y ao quadrado é ímpar. É correto afirmar que 1, 2 e 3 são verdadeiras. Somente uma das afirmações é verdadeira. Somente 1 e 2 são verdadeiras. 1 e 3 são verdadeiras. 2 e 3 são verdadeiras. Ou seja, ele pede para você analisar cada item daquele, partindo do pressuposto que x é um número par e que y é um número ímpar. Tá certo? Bem, a gente pode lembrar de algumas observações importantes. Tem um assunto na matemática chamado paridade, né, que trata dos números pares e dos números ímpares. Então vamos fazer aqui algumas observações. Suponha que você pegue um número par e some com um número par. O número par somado com outro par, você vai ver que dá sempre par. Tá certo? Par com par dá sempre par. Vamos pegar um exemplo. 6 mais 4, 10. Era um par com par. 8 mais 2, 10. É um número par. 2 mais 4, 6. É um número par. Quando você soma dois pares, o resultado dá par. Rivelino, o que é que acontece quando eu somo dois ímpares? Ímpar mais ímpar dá o quê? Vamos lá. 3 mais 5. 3 mais 5 é 8. Dá par. Somei dois ímpares, deu par. 7 mais 3. 7 é ímpar, 3 é ímpar. 7 mais 3, 10. É par. 1 mais 3. 1 é ímpar, 3 é ímpar. 1 mais 3, 4. 4 é par. Ou seja, quando você soma dois números ímpares, você também acha um valor que é par. Rivelino, quando eu somo um par mais um ímpar? Bem, um par mais um ímpar, você vai ver que dá um número ímpar. Exemplo, vou pegar um número 2 e um número 3. 2 mais 3, 5. 5 é ímpar. Se eu pegar 6 e 5, 6 mais 5, 11. 11 é ímpar. Tá certo? Então, isso aqui é importante que você grave. Par com par dá par, ímpar com ímpar dá par, par com ímpar dá ímpar. Quem já jogou par ou ímpar, isso aí é fácil. Tá certo? Mas no nosso caso, Rivelino, eu precisaria lembrar disso aí tudinho. Caso eu não lembrasse, eu resolveria a questão. Bem, você resolveria do mesmo jeito, tá certo? Até que, porque para resolver a questão, você também precisa lembrar aqui da multiplicação, né? Ó, se eu multiplico um par por um par, você vai ver que o resultado é sempre um número par. 2 vezes 4, 8. 2 é par, 4 é par, dá par. 6 vezes 2, 6 é par, 2 é par, 6 vezes 2 é 12, dá par também. Rivelino, se eu multiplicar um par por um ímpar, se você multiplicar um par por um ímpar, você vai ver que o resultado vai dar par. Por exemplo, o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. 6 é par. O 4 e o 5. 4 vezes 5, 20. O 4 e o 7. 4 vezes 7, 28. Então, um par vezes um ímpar dá par. Agora, se você pegar dois ímpares, um ímpar vezes um ímpar,
Vamos ver quanto é que dá. 3 vezes 1, 3 é ímpar, 1 é ímpar. 3 vezes 1, 3. 3 é ímpar. 7 vezes 3, 7 é ímpar, 3 é ímpar. 7 vezes 3, 21 é ímpar. Então, para você não lembrar, ter que ficar lembrando isso aí tudinho, a melhor maneira de fazer essa questão era você substituir o x por um número par. Depois o y por um número ímpar. Aí daria certo. Por exemplo, vou supor que o x é 1 e que o y... Vou supor que o x tem que ser par. Então, vou supor que o x seja 2. E vou supor que o y seja 1. Y é ímpar. Rivelina poderia colocar qualquer valor? Poderia. Podia chamar o x de 8, o y de 3? Poderia. Ah, eu poderia chamar o x de 500 e o y de 1001? Poderia. Então você vai chamar esse número louco para quê? Pegue x, chame de 2, que é um númerozinho miudinho. Pegue y, chame de 1, que é um número pequeno. Então, x é par, 2. Y é ímpar, 1. Aí ele pergunta, 3x mais 2y é ímpar? Vamos fazer. 3x mais 2y, ele está perguntando se é ímpar. X vale 2. 3 vezes 2, 6. Estou trocando o x por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes y. O y é 1. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. 8 é ímpar? Falso. Essa primeira afirmação, ela é uma afirmação falsa. Se x é par e y é ímpar, 3x mais 2y não é ímpar. Então, essa primeira afirmação é falsa. Vamos para a segunda. 5 vezes x eu chamei de 2. Y eu chamei de 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. 10 é um número par? 10 é par. Então, essa afirmação é verdadeira. E a última. X ao quadrado menos y ao quadrado é ímpar? Ora, vou chamar o x de 2. 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 menos 1 é ímpar? Beleza, 4 menos 1 é ímpar. Dá 3, né? Ó. Então isso aqui é verdadeiro. Isso aqui dá 10. Que é par, é verdadeiro. Então você tem o primeiro item falso e os outros dois verdadeiros. Vamos ver se tem essa opção. 1, 2 e 3 são verdadeiras? Não. Somente uma das afirmações é verdadeira? Não, são duas, né? Somente 1 e 2 são verdadeiras? Não, 1 é falsa. Somente 1 e 3 são verdadeiras? Não, 1 é falsa. Somente 2 e 3 são verdadeiras? Opa, somente a afirmação 2 e a afirmação 3 são verdadeiras. Tá certo? Então você pode usar isso aqui, mas também você pode atribuir um valor. Né? Fica mais fácil. Vamos lá para a próxima. Próxima diz assim. Deixa eu ver qual é. Um bando de macacos ocupa uma árvore na floresta. Se ficasse cada macaco no seu galho, sobraria um macaco sem galho. Se ficassem 2 macacos em cada galho, sobrariam 2 galhos sem macaco. Quantos são os macacos e os galhos? Vixe, Rivelino. Entendi nada, mas. Lê de novo aí. Um bando de macacos ocupa uma árvore na floresta. Se ficasse cada macaco no seu galho, sobraria um macaco sem galho. Se ficassem 2 macacos em cada galho, sobrariam 2 galhos sem macaco. Quantos são os macacos e os galhos? Eu não entendi nada. Então vamos lá. Vou fazer aqui um esquema, tá certo?
Ele quer saber o número de macacos e o número de galhos. Vamos entender melhor a questão. Você tem aqui uma árvore com vários galhos. Você tem uma árvore com vários galhos. Aí ele vai dizer assim: um bando de macacos ocupa uma árvore na floresta. Se ficasse cada macaco no seu galho, sobraria um macaco sem galho. Se ficasse cada macaco em seu galho, se ficasse cada macaco em seu galho, ô macaco lindo, parece um rato. Se ficasse cada macaco em seu galho, faz de conta que isso aí é um macaco, tá certo? Se ficasse cada macaco em seu galho, sobraria um macaco sem galho. Sobraria um macaco sem galho. Então, se ficasse cada macaco em seu galho, sobraria um macaco sem galho. E agora? Agora ele vai dizer o seguinte, vamos desenhar a mesma coisa. Agora ele vai dizer assim: se ficassem 2 macacos em cada galho, se ficassem 2 macacos em cada galho, se ficassem 2 macacos em cada galho, sobrariam 2 galhos sem macaco. Sobrariam 2 galhos sem macacos. Tá certo? Sobraria, vamos desenhar o mesmo tanto, né, do outro, só para ficar bonitinho. Sobrariam 2 galhos sem macaco. Pronto. Aí a pergunta é, quantos são os macacos e quantos são os galhos? Valeu-me Deus, Rivelino, como é que a gente resolve uma questão dessa, homem? Vamos lá. Sistema, né? Vamos montar um sisteminha. Como assim? Olha. Vou chamar de M a quantidade de macacos. M, quantidade de macacos. Vou chamar de G a quantidade de galhos. Olhe para cá, na primeira situação. Como é que eu calculo a quantidade de macacos? Como é que eu calculo a quantidade de macacos pela primeira situação? O que é que a primeira situação diz? Se ficar um macaco em cada galho, fica um macaco sem galho. Isso quer me dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de macacos do meu problema é a mesma quantidade de galhos adicionado 1. Por que adicionado 1, Rivelino? Porque fica um macaco sem galho. Lembre-se, pessoal, que essa figura é ilustrativa. Não estou dizendo no problema que existem 6 galhos. Eu estou fazendo um desenho aleatório. E estou dizendo o seguinte, estou montando a equação. Como é que eu encontro a quantidade de macacos? Eu pego a quantidade de galhos e adiciono mais 1. Por quê? Porque tem um macaco em cada galho. Como tem um macaco em cada galho, se não existisse esse macaco, a quantidade de macacos seria igual à quantidade de galhos. Se não existisse esse macaco, a quantidade de macacos seria igual à quantidade de galhos. Então, o número de macacos seria igual à quantidade de galhos. Mas aí tem um macaquinho aqui sobrando, ó. Então, quantidade de macacos é o número de galhos mais 1. Beleza. Da primeira situação, a gente descobriu que a quantidade de macacos é a quantidade de galhos mais 1. Vamos para a segunda. Na segunda, você vai colocar 2 macacos em cada galho. Se você distribuir 2 macacos por galho,
vão ficar 2 galhos sem macaco. Rivelino, e como é que a gente vai montar esse sistema? Ó, suponha que não sobrem galhos. Suponha que não sobrou galhos. Se não sobrasse galhos, como é que seria a quantidade de macacos? Seria 2 vezes, supondo que não sobraram esses galhos. Qual seria a quantidade de macacos? Seria 2 vezes a quantidade de galhos. 2 vezes a quantidade de galhos. Mas, Rivelino, sobraram galhos. Tem 2 galhos a mais. Como é que eu vou fazer? Então, é o seguinte, o número de macacos é igual a 2 vezes o número de galhos tirando esses 2. Você vai pegar o número de galhos, vai retirar 2 e os que ficarem você vai multiplicar por 2 para encontrar o número de macacos. Aí agora você tem uma nova equação. M é igual a 2G menos 4. Ora, o número de macacos é 2G menos 4. O número de macacos é G mais 1. Se G mais 1 representa M e 2G menos 4 representa M, então o que é que eu posso fazer com essas duas expressões aqui, ó? Eu posso igualar as duas. É o método da comparação. 2G menos 4 é igual a G mais 1. Traz o G para o lado de cá, ó. 2G menos G é igual a 1 mais 4. G é igual a 5. Opa, número de galhos, 5. Se você descobre o número de galhos, fica fácil descobrir o número de macacos. Você pode vir aqui ou aqui. Vou nessa equação que é mais simples. M é igual a G mais 1. M é igual a G mais 1. M é igual a 5 mais 1. M é igual a 6. Ou seja, são 5 galhos e 6 macacos. Vamos ver se dá certo. 2, 3, 4, 5. São 5 galhos e 6 macacos. Na primeira situação, fica um macaco em cada galho. Como são 6 macacos, um fica fora. Na segunda situação, são 5 galhos e 6 macacos. Então ficam 2 macacos aqui, 2 aqui, ó, 2 aqui. São 6 macacos e 5 galhos. Quantos galhos sobram? 2. Então minha resposta está certa. Número de galhos 5, número de macacos 6. Então até daqui a pouco, moçada.